Portanto, só para vocês perceberem que já falamos de estratégias de atração, de fidelização, de aumentar, não é? O preço, de aumentar a equipa, apenas e só com um indicador. O que nos diz a taxa de ocupação da nossa clínica e o que é que isto significa? Bem-vindos ao episódio 120 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. 120, também devemos celebrar, não é? 120 vitórias, 120 semanas, 120 episódios. E é realmente uma das estratégias que eu mais me orgulho, que é aqui a consistência e a disciplina. E só por isso mereço que quem está a ver no YouTube façam seguir o meu canal, e quem está pelo Spotify também pode seguir o meu podcast para serem os primeiros a receberem aqui a notificação quando sai novo episódio. Bora lá! Taxa de ocupação é um indicador muito importante. Já falamos num episódio dos indicadores base que nós devemos ter na nossa clínica, e a taxa de ocupação dá-nos aqui a noção de como é que está a ocupação da nossa clínica. Porque se eu tiver 100% de taxa de ocupação, é diferente de eu ter 20% da taxa de ocupação. Mas antes disso, o que é a taxa de ocupação, Ana, não é? Se calhar alguns de vós não sabem o que é. Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. A taxa de ocupação é a percentagem que nós temos ocupada a nossa clínica. Normalmente é em percentagem, é taxa, e nós calculamos com o número de consultas que normalmente realiza. Pode pôr, olha, este mês quais foram o número de consultas que eu realizei, ou a média desde janeiro até agora de número de consultas realizadas na minha clínica, a dividir pelo número de consultas máximos que é possível, da sua capacidade, e esse valor vezes 100 vai-nos dar aqui a percentagem. Exemplo, costumo dar 10 consultas e tenho a capacidade de fazer 20. Significa que a minha taxa de ocupação vai ser 10 a dividir por 20 vezes 100, que nos dá aqui os 50% da taxa de ocupação. E isto é muito importante porque a maioria dos empreendedores não tem esta noção, nem sequer sabe o que é, nem a calcula. E é também importante vocês perceberem a taxa de ocupação dos diferentes colaboradores. Porque muitas vezes, na recepção, quando queremos marcar sessões, percebemos quem é que já tem uma taxa de ocupação mais alta, a que tem menos, que tem mais baixa, e tentar canalizar também, primeiras vezes, por exemplo, para esses colaboradores, as estratégias que nós vamos adotar, dependendo da nossa taxa de ocupação, que são completamente diferentes, não é? Nós, na Fisiotorres, antes de fazermos a expansão agora para o novo espaço, nós tínhamos uma taxa de ocupação de 110%. Nós estávamos a marcar mais pessoas do que a capacidade que nós até tínhamos de produzir, não é? De entregar estas consultas. E isto fazia com o quê? Com que não fez sentido, durante um período, eu trabalhar técnicas para atrair mais clientes. Porquê? Porque eu ia ter aqui um grande problema, que era eu não ia conseguir dar resposta aos meus clientes, não é? Ia prestar realmente um mau serviço. Para nós fez muito mais sentido, nessa altura, ter aqui umas estratégias de fidelização mais consistente, adequarmos o nosso serviço e a nossa estrutura para conseguirmos dar resposta aos nossos clientes. E foi depois de tanto tempo a termos essa taxa de ocupação que decidimos que deveríamos expandir. Mas quando eu tenho um panorama, por exemplo, quando nós passamos para o novo espaço, nós passamos com 40% da taxa de ocupação, não é? Porque expandimos mais do dobro o nosso espaço. Tínhamos aqui uma capacidade de crescer muito alta, não é? Era para nós muito fácil perceber que, ok, se eu tenho esta clareza, eu vou criar estratégias para atrair mais clientes, porque o meu negócio precisa disto agora. E os indicadores, as taxas, aquilo que nós encontramos, tem que nos servir para alguma coisa. Não é só para eu fazer a análise do questionário de satisfação dos meus clientes, eles todos darem 10 e eu ficar muito contente, não é? Eles têm que realmente trazer aqui alguma informação para nós conseguirmos aplicar, para levar à mudança e ao crescimento do nosso negócio. Ter clareza da taxa de ocupação é brutal para definir então aqui quais são as prioridades e em que fase e em que momento é que está o meu negócio. Quando temos uma taxa de ocupação a 100%, é porque eu posso pensar numa estratégia seja de expansão, seja de aumento de preços, seja de aumento da equipa, porque muitas vezes eu posso até ter 8 colegas a 100%, mas eu ter espaço físico para produzir mais, não é? É diferente do que se eu tiver 8 colaboradores e que estão a ocupar a totalidade da clínica, não é? Eu sei que quando eu tenho os meus colaboradores, a taxa de ocupação a 90%, 95%, é a altura de eu recrutar, porque eu sei que com as estratégias que estamos a adotar vamos continuar a crescer, rapidamente vão passar aos 100% e eu quero ter resposta, não é? Aqui aos meus clientes, então eu vou aumentar a equipa, vou recrutar. Portanto, só para vocês perceberem que já falamos de estratégias de atração, de fidelização, de aumentar, não é? O preço, de aumentar a equipa, apenas e só com um indicador, que é esta taxa de ocupação. Portanto, desafio-vos a calcularem, a pensarem também em cada colaborador qual é que é a taxa de ocupação que eles têm, porque também não faz sentido se eu tiver os colegas a atuar na mesma área, se eu tenho um com 90% e tenho um com 20%, se calhar faz sentido que as primeiras vezes também sejam canalizadas para esse cliente, para esse colaborador, não é? Para ter aqui um objetivo para subir. Portanto, além de calcular a taxa de ocupação, pensar neste processo que é, ok, qual é o meu ponto A? Tenho 20%, tenho 80%, tenho 50% e para onde é que eu quero ir, não é? Eu quero crescer, quero manter
E se eu quero crescer, tenho determinadas estratégias. Se eu quero manter, tenho outras estratégias. Reduzir não queremos, não é? No negócio, queremos que ele cresça. E vais permitir ter então aqui esta clareza do ponto A e o que é que vocês vão definir para o ponto B. Porque a maioria das vezes nós andamos aqui em contrarrelógio, andamos a decidir, não é, a tomada a decisão de comprarmos aquele equipamento, de contratar mais pessoas, investimentos, o que seja, e muitas vezes com este achómetro, não é? E como achar é não saber, nós temos de ter a certeza. E a taxa de ocupação dá-nos aqui realmente a capacidade que a minha clínica tem ainda para crescer. Como é que eu estou em termos produtivos agora, não é? Para tomar as decisões certas para o futuro. Espero que este episódio vos inspire e quem quiser e for assim fora da caixa, quiser me enviar uma mensagem no Instagram, anagoncalves.pt, para eu vos ajudar, dizendo-me qual é que é a vossa taxa de ocupação e eu vou dar-vos 2 estratégias para vocês conseguirem implementar para crescerem a vossa taxa de ocupação. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!